Esse é mais um programa Educação em Evidência. Já sabem, né? Parece até que fica muito cansativo do que objetiva, mas não custa lembrar que o principal objetivo do nosso programa é justamente possibilitar que aqueles atores ligados às instituições da nossa cidade ou às próprias instituições, elas possam vir aqui apresentar um pouquinho daquilo que vem sendo desenvolvido em suas estruturas, principalmente ligado à área da cultura, da educação e da arte. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber o diretor de uma das instituições mais representativas no setor da educação do nosso município. Eu estou falando do meu amigo Jonathan, não é, mais conhecido como, vamos dizer assim, carinhosamente, né, como Janequine, diretor hoje do Capitão Mor Galvão, né, diga-se de passagem, uma escola em tempo integral, né, Jonathan? Mas já já nós vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de pedir para você se apresentar. Agora é o momento de você dizer realmente quem é Jonathan para quem está em casa. Olha aí, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, a gente da educação, a gente precisa de muitas iniciativas como essa para mostrar o trabalho, para a gente poder estar apresentando o nosso objetivo final, que é também os caminhos de como a gente vai conseguir fazer aqueles meninos que estão sob nossa responsabilidade chegarem da melhor maneira possível a um futuro promissor, tá certo? Em todos os aspectos, a gente está lá dando o suor para isso. Eu sou o Jonathan, né, assim apelidado pelos alunos, viu, pelos alunos de professor Gianecchini, acho que eles dizem que parece com o Reinaldo Gianecchini, né, mas aí brincadeiras à parte, assim foram os alunos que chamaram, né, eu sou professor de matemática. Eu gosto muito quando as pessoas dizem o professor Jonathan, porque eu entendo que o meu lugar é sala de aula, eu me sinto realizado em sala de aula, tanto é que hoje eu estou na gestão lá do Capitão, né, como diretor, com minha equipe, mas eu continuo dando aula e eu almejo até o momento em que voltarei para minha sala de aula. As pessoas dizem: "Mas você está insatisfeito como diretor?" Não, eu tenho me sentido bem como diretor, eu tenho, criado novas experiências e tenho dado o meu máximo, mas eu realmente eu amo muito o lecionar, a sala de aula, e estou lá no Capitão, esse é o meu último ano, né, na gestão escolar, só tenho a agradecer, agradecer à comunidade, aos pais, os alunos, à minha equipe, que me carregaram até aqui. Eu posso dizer que eu fui carregado até aqui. É gente que deu todo o apoio. Eu estou chegando aqui agora nessa reta final da gestão, só agradecendo, tendo experiências maravilhosas que eu queria compartilhar com o pessoal de casa, né? O que a gente tem feito e o que a gente ainda almeja fazer, porque quando eu voltar para minha sala de aula, continuarei dando sangue e o suor pelo nome Capitão Morgavão, que é uma escola que formou tanta gente aqui na cidade, né, Jari? Eu me formei lá, olha que coisa, eu me formei lá, eu terminei meu ensino médio lá, e hoje eu estou na escola, na gestão escolar. Que coisa, né? Que experiência, né? Ô Jonathan, me diga uma coisa, no caso sua formação de origem é matemática, mas Matemática. entrou no estado já tem alguns anos, Já sim, tem 2012. 2012, mas em sala de aula tem muito mais. Tenho sim, já dava aula assim, IVP, Instituto Vivaldo Pereira, Sil Bezerra de Mello, e na rede particular, né? Eu dei aula no CCT, dei aula na Única Master, dei aula nas. Sala e meu nós tínhamos onde nós fomos, Sim, né. trabalhamos juntos aí, hein. Ô história, viu, me diga uma coisa, você se encontrou realmente no Capitão Morgavão? Me encontrei. Eu confesso que quando eu entrei no estado, eu pensava em ir para o Seja ou para Mina. Eu tinha a escola da Mina lá, eu tinha muita vontade de ir para essas escolas. Aí apareceu a oportunidade para ir para o Capitão Morgalvão. E eu confesso que lá a equipe, os alunos, a história que a gente vai formando, né, faz com que a gente se sinta em casa. Então, realmente, hoje eu não me vejo em outra escola, não me vejo, de maneira nenhuma. Jonathan, me diga uma coisa, quantos anos de gestão já? Eu tô terminando agora o terceiro ano, né, ele vai ter seu o terceiro ano. Faz o quê? Eu estava Um mandato, primeiro mandato ou já algum mandato? eu entrei durante o mandato de Cristina e Ivânia, muito conhecidas. A Ivânia, ela precisou sair, né, ela saiu para se candidatar, né, tentar a carreira política, e aí eu entrei como vice-diretor junto com a Cristina. A Cristina era a diretora e eu era o vice. E aí quando aquele mandato acabou,
aí Cristina, também a Ivânia fizeram essa proposta: "Jones, segura a peteca aí agora como diretor, tente, porque você", fizeram, me mostraram que havia a possibilidade, que eu teria talvez essa capacidade. Eu arrisquei, decidi arriscar, a comunidade também deu muito apoio, a equipe deu também apoio, eu disse: quem sabe, né, vamos ver a experiência". E eu só tenho a agradecer. Então, já que hoje é formada por você e O Ronaldo, professor de educação física, muito conhecido também. Ronaldo era era um o parceiro de vocês, isso, é outro montageiro. mas tem o sentimento de dever cumprido. Tenho sim, realmente, é por isso que eu tenho saído tranquilo, sabe. Obviamente, tive minhas falhas, tive meus erros, a gente não conseguiu tudo que a gente queria, mas assim, cada diretor ele deixa um tempero nessa sopa, e eu consigo enxergar visualmente os temperos que a gente conseguiu lá. Foram batalhas vencidas, a gente lutou muito pela reforma escolar e nós conseguimos na nossa gestão. Climatização de todas as salas de aula e muitos outros. Estamos terminando agora o processo para climatizar um sonho nosso, o auditório da escola. A gente tem talvez, das escolas estaduais, o maior auditório que nós temos aqui na cidade, estilo teatro. Imagina aquele auditório quando ele estiver climatizado e a gente poder utilizar ele ali com 100% da sua capacidade, tanto para a comunidade quanto para quem está dentro da escola, pra também para quem não faz parte da escola que precisar, da nossa sociedade. Então, assim, é um grande sonho que nós temos. Ô Jonathan, o Capitão Morgalvão, por ser uma escola centenária, e que antes ela desenvolvia o sistema de ensino regular, ensino fundamental, ensino médio, né, passou pela experiência do ensino médio inovador e assim sucessivamente. E hoje apresentou uma nova modalidade que vocês apresentaram para a comunidade, lá na primeira temporada do nosso programa, que foi justamente a implantação do ensino médio, diga-se de passagem, né, que é um choque muito grande se nós considerarmos vamos dizer assim, o ensino integral de base para um ensino médio em tempo integral, já para o adolescente, né, no ensino médio. Esse processo de transformação hoje, Jonathan, o Capitão Morgavão sendo uma escola em tempo integral, de ensino médio exclusivamente, você acha que realmente funciona essa modalidade? É o caminho a ser seguido para tentar resolver, solucionar algumas mazelas estruturais que insistem em permanecer sobre a nossa juventude hoje? Eu sou apoiador do ensino integral. Eu tenho minhas críticas ao modelo que é aplicado hoje. Talvez algumas adaptações baseadas em outros estados também que já têm um ensino integral um pouco diferente do nosso. Por ver a situação, por exemplo, nós temos hoje o ensino integral para o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. A gente percebe que os alunos do segundo e terceiro ano são mais adaptados. Já entraram no primeiro ano, tiveram um ano lá de dificuldade, atropelo, um ano muito difícil, mas quando os meninos vão chegando no segundo e terceiro ano, eles vão se adaptando, então você percebe que eles já estão encaminhados. Agora, dói no coração ver os alunos do primeiro ano, porque, são alunos que têm vindo do ensino fundamental em uma escola regular, estudam só um expediente, estudam só um horário, em sua grande maioria, né, não são todos, mas que quando entram no ensino médio, aquele menino se deparar com uma realidade totalmente diferente, e realmente é totalmente diferente. Disciplinas que nunca viram, uma grade curricular que nunca viram, vários professores, passar o dia todo na escola é chocante, é chocante. Esses meninos têm muita dificuldade, tanto na questão do desenvolvimento, das notas, quanto na questão também social. Nós percebemos vários alunos de primeiro ano que têm aqueles surtos de ansiedade, de aqueles meninos que passam mal o primeiro ano. Então é muito difícil. Todo um processo de adaptação. Nós quero deixar aqui o elogio, né, pelo fato de que o nosso município, graças a Deus, ele tem despertado para isso e tem investido também nas escolas municipais fundamentais e integrais, né, nós sabemos do PHG, que agora vai estar sendo também integral. Então assim, isso é um passo importante, para que esses meninos já venham preparados para fazer da melhor maneira possível o ensino médio, já vão vir adaptados a uma educação integral. A minha maior crítica hoje à educação integral talvez seja com relação à carga horária. Nós temos estados que têm um ensino integral de 7 horários. São 7 horários. Nós hoje no nosso estado, nós estamos com os 9 horários, ou seja, é o dia todo na escola. E a gente percebe
que essa carga horária e essa demanda é muito alta pelo fato de que, se você for Capitão Morgan é uma escola muito confortável, nós estamos climatizados, salas climatizadas. É uma escola confortável. Nós temos áreas de convivência lá, temos os quiosques. Se você for lá, tá muito transformado, tá muito bonito. Nós temos uma praça dentro da escola. Então é uma escola confortável. Mas se você for lá hoje, no horário do almoço, você vai ver que os alunos estão jogados pelo chão, dormindo ao léu, no chão, largados. Então, assim, nós precisamos de uma melhor estrutura, não só para a educação, mas também para o lazer e o descanso desses alunos, para que eles possam estar numa escola preparada pedagogicamente para ensinar, mas também o mais confortável possível, porque não é ir para a escola, assistir um expediente e voltar para casa, é passar o dia. A escola realmente se tornou a casa desses meninos. Se a gente não despertar para isso, a gente vai continuar colocando eles em sala de aula o maior tempo possível, mas sem conseguir tirar o melhor proveito possível. Isso é muito triste. Muito bom. Então essa parceria Estado-município está começando a ficar bacana, porque o Gilson Firmino já é em tempo integral anos iniciais, né, ensino fundamental. O Humberto Gama vai para tempo integral anos finais, e já há uma preparação para que eles adentrem o ensino médio tanto no Capitão Manuel Galvão como no Tristão de Barros, é assim? Isso. Nós temos uma parceria muito bonita com o PHG, né, professor Humberto Gama. Somos 2 escolas que estão coladas, muro com muro. Então sempre que o PHG precisa de alguma coisa, o capitão está totalmente à disposição. Sempre que nós, do capitão, precisamos de um apoio do PHG, do município, o PHG está à disposição. Então, assim, essa parceria agora vai ficar melhor ainda, porque os alunos que vierem do PHG para o Capitão Morgalvão, Pessoal por lá. eles já vêm integral, então eles já virão adaptados. Então, assim, nós temos a certeza de que os próximos anos nós conseguiremos fazer ainda mais e ainda melhor por essa comunidade. Deixar bem claro para a comunidade que a educação não pode ser uma disputa, sim uma união. Uma união, com certeza, isso é muito importante, sabe, Jonathan, Jonathan? me diga uma coisa, hoje, por exemplo, o ensino médio, eu falo especificamente ensino médio, em tempo integral, né, ele é o mesmo de quando iniciou, ou ele passou por transformações, tipo assim, de uma estrutura política para outra? Nós tivemos a reforma, né, a nova reforma do ensino médio agora, que foi reformado de novo, né. Com essa nova reforma, eu creio como professor, minha visão de professor, que ficou bem melhor. Nós temos, assim que foi implantado o ensino integral, nós temos a base comum, que eram as disciplinas que nós sempre estudamos: português, matemática, física, química, as disciplinas comuns. E nós temos a base diversificada, que eram aquelas disciplinas que entraram no aporte do ensino integral. Era a eletiva, era o projeto de vida, era essas outras disciplinas que não são tão voltadas, assim, diretamente, são indiretamente são, mas diretamente para os conceitos que serão cobrados no Enem, que serão cobrados nos concursos. Muito bem. Então essas disciplinas não são diretamente voltadas para isso. Houve uma série de críticas feitas pela sociedade, pelos alunos, pelos professores, para que essa base diversificada diminuísse e que a base comum, os conteúdos realmente que serão cobrados do aluno fossem ampliados. E o governo ouviu, né, as autoridades ouviram, e essa nova grade ela tem dado mais ênfase à base comum. São mais aulas de química, mais aulas de física, mais aulas de matemática e português. Então tem trazido mais conteúdo para os alunos. Mas mesmo assim continuamos com a base diversificada, que é importante também, porque se você está o dia todo na escola, você não consegue passar o dia todo estudando português, matemática, física e química. Jonathan, agora me diga uma coisa, essa base comum, hoje, ela, vamos dizer o seguinte, há uma separação ou elas trabalham de forma conjunta? Estamos trabalhando em blocos, ó, interessante, né? Nós temos aí a área de ciências da natureza, que é a área que vai englobar aí matemática, vai englobar física, química, biologia. A área de matemática, ela se junta a essa área, mas nós temos a área só de matemática, é matemática e suas tecnologias, né? Mas assim, essas áreas elas dialogam entre si. A escola gira em torno de um projeto em que essas áreas têm que estar dialogando com esse projeto, para que, embora cada disciplina esteja no chão de sua sala de aula trabalhando seus conteúdos, mas elas estejam indo com o mesmo norte.
com o mesmo caminho. Então todas elas dialogam. E no caso são complementadas pela base diversificada e vem ajudando exatamente para fazer com que haja um avanço bem mais considerável, aí. Sim e não. Porque, por exemplo, a base diversificada, ela tanto é para dialogar com essas áreas, por exemplo, nós temos as eletivas que o professor elabora junto com os alunos, para que dialogue com as disciplinas, matemática, física e química, mas é bacana porque nós também temos os grupos. Por exemplo, os grupos. O que são os grupos? São os próprios alunos que criam atividades na sala de aula. Por exemplo, nós temos o grupo de música, nós temos o grupo de dança, temos o grupo tem grupo até de leitura de livro, leitura da Bíblia, tem um grupo de leitura da Bíblia, que embora a escola seja laica, às vezes as pessoas entendem errado o que significa a laicidade da escola. A laicidade da escola não é que não possa entrar a religiosidade. Não é isso. A laicidade da escola significa que deve haver espaço igualitário para todas as religiosidades. Então, tem gente que pensa o contrário, né? Então, os grupos, nós até como professores, nós ficamos observando e acompanhando, tentando ter o mínimo de interferência do professor possível, para que realmente o aluno ele possa ter esse espaço de criação dele. E aí pode ter alguma coisa a ver com a disciplina? Pode, mas também não pode, não é errado que não tenha, porque aquilo também é para que o aluno possa respirar, possa também ter um espaço dele, se divertir, porque na escola integral tem que ter espaço para essas coisas. Tem que ter Hoje o Castor Galvão, com o modelo de ensino integral, possibilita esse protagonismo realmente, dá para você observar, você enquanto gestor, né, hoje, porque até então você tinha a experiência de sala de aula, e hoje você tem a experiência de gestor, né, você percebe isso, que esse protagonismo realmente, que o ensino integral, quando foi lançado lá em 2017, né, onde vocês, não tinham ainda, né, adentrado essa seara ainda, vocês percebem realmente que esse protagonismo existe realmente relacionado aos alunos? Existe, existe. Nós temos vários exemplos bacanas de atitudes dos alunos que eles se organizam entre si, os líderes de sala, e fazem o negócio acontecer. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, no banheiro feminino, as alunas lá da escola se organizaram para colocar um kit emergência. E lá naquele kit emergência tem lá produtos de beleza, produtos de higiene que tem na escola, mas, por exemplo, alguns específicos para uma necessidade, por exemplo, um absorvente. Tem a caixinha lá que as meninas fazem a doação, elas levam e colocam os absorventes lá, para que se alguma menina tiver precisando de um absorvente durante a aula, às vezes acontece uma emergência, ela tem lá as próprias meninas. Então, esse tipo de coisa pequena e grande eles próprios, às vezes, tomam a iniciativa e fazem, tem esse protagonismo, e a gente incentiva isso. Por exemplo, o São João, já deixa aqui o convite para a comunidade, a festa junina da nossa escola, o cantor principal é um aluno nosso, é um aluno nosso. Então ele vai estar lá com a gente e ele vai ser o cantor da noite. Então isso é muito bacana. Esse protagonismo gera um sentimento de pertencimento? É notório hoje no Capitão Galvão, esse sentimento de pertencimento? Nós tínhamos esse anseio de criar isso nos nossos alunos. A gente criou várias maneiras de tentar criar isso, de fazer com que os meninos sentissem isso e realmente se sentissem de casa e como que a escola realmente é a casa deles. E a gente percebe que isso aconteceu naturalmente. A gente foi fazendo pequenas ações, e hoje a gente sente isso muito forte nos alunos. Tanto que, para você ter ideia, a gente tem esse cuidado tanto com os que estão lá, mas também tenho cuidado até com os que saíram. Hoje eu faço questão de dizer para eles: "Olha, o aluno que saiu, não é mais da nossa escola, ele tem uma saudade grande da escola e às vezes ele vai lá nos visitar". Eu sempre digo a eles: "Olha, no dia do seu aniversário o almoço está garantido". E aí a gente, no dia do aniversário daquele ex-aluno, a gente diz: "Venha para a escola almoçar com a gente". E aí ele vem, a gente faz aquela festa, para que realmente porque esse ex-aluno um dia vai ser pai, vai ser mãe, muito provavelmente, se assim ele escolher, né, vai ser pai, vai ser mãe. E ele vai saber que ele tem uma casa, que embora ele não seja mais aluno, mas ele pertence àquela casa. E do jeito que ele foi bem tratado e bem cuidado pela nossa escola, ele vai querer que os filhos dele também sejam bem tratados e bem cuidados. E isso vai fazendo história. Todos nós somos filhos de alguém. E muitas vezes nós somos filhos de alguém que passou pelo Capitão Morgalvão e teve história lá. É por isso que a escola é tão importante. Muito bem, então falamos em pertencimento por parte dos alunos, né,
sentimento de pertencimento realmente por parte da equipe, né, que você falou que é a base de sustentação da sua gestão, né, e que essa mesma base ela vai continuar quando você voltar para a sala de aula, que o próximo gestor entrar para dar continuidade, né, ao trabalho sério que vinha sendo feito. Mas aí eu lhe pergunto, e a comunidade? A comunidade realmente já vestiu a camisa do Capitão Morgalvão dentro desse processo? Porque eu lembro que quando nós iniciamos lá no Tristão de Barra em 2017, as pancadas foram muitas, né, em termos de desconfiança, por falta de estrutura, porque assim, a grande questão da comunidade é que elas querem que as coisas sejam de forma imediatista, né, e onde nós sempre tentamos lutar por uma estrutura que já existe hoje, né. E para tanto, Tristão de Barros e Capitão Galvão hoje são escolas referência, né, as 2 escolas, e que são muito bem procuradas hoje. Claro, isso através de um processo lento, um processo duro de pessoas que passaram, não é, por essas instituições, para que elas estejam, como estão hoje. Aí a comunidade. Eh, eu só tenho a agradecer à nossa comunidade. Quando eu penso em comunidade, eu penso principalmente nos pais dos nossos alunos, as famílias dos nossos alunos. Eles são muito apoiadores, eles acreditam na nossa gestão. Eu diria que não 100%, até porque não é nem legal que seja 100%. É necessário que tenha uma diversidade, mas a grande maioria absoluta, eles são apoiadores. Eu haja em vista, por exemplo, alguns momentos delicados da minha gestão que nós passamos recentemente por um momento muito delicado em que eu fui mal interpretado, quando eu estava buscando igualdade de tratamento para todos os meus alunos indistintamente, né. Eu não queria entrar nesse assunto aqui, mas nesse momento em que eu fui mal interpretado, eu fui atacado de algumas entidades e direções criticando aquela minha atitude, mas quando foi levado para a comunidade escolar, para o conselho de classe, para os pais, em reunião dos pais, foi contado o que aconteceu, como aconteceu, de certa forma eu fui ovacionado. Os pais ficaram em pé, aplaudiram e disseram assim: "É assim que a gente quer mesmo, é assim que a gente quer que nossos filhos sejam tratados". Então assim, a gente tem recebido muito apoio da comunidade e eu vou sair, amando essa comunidade. Nossos pais são maravilhosos, são presentes, tá certo? Nós temos sempre diálogo, a gente sempre está recebendo pais lá. Hoje de manhã mesmo nós estávamos recebendo uma mãe logo cedo na escola, então são pais que costumam visitar, não faltam nas programações. Nós temos uma festa da família, que acontece no final do ano, que ela é bomba, ela é bombástica, é uma festa incrível, dá o que falar. Então assim, é um dos maiores eventos para a comunidade é a festa da família que nós temos na nossa escola e é presença em massa, em massa. Então assim, eu só tenho a agradecer à comunidade escolar. Então, sentimento de pertencimento dos alunos, sentimento de pertencimento dos profissionais que fazem a escola e sentimento de pertencimento da comunidade. Jonathan, agora me diga uma coisa, você fazendo um levantamento desde a implantação do integral lá em 2019, né, até hoje, onde os avanços aconteceram, né, você percebe realmente que esses avanços, além deles terem acontecido, a comunidade, os alunos, a equipe realmente percebe que esse avanço ele aconteceu realmente de fato e que hoje ele está impactando vidas. Percebe, eu creio que sim, a gente consegue ver isso tanto pelas aprovações que nós temos tido, os resultados finais, né, que é o aluno sair capacitado a empreender, a entrar numa universidade, a gente tem percebido isso, que tem avançado. Ainda existe, como eu falei, né, áreas que precisam ser melhor avaliadas, analisadas. Essa carga horária talvez seja hoje a maior demanda, e isso você vai ouvir de toda a equipe de professores, de toda a equipe. Talvez hoje seja a maior demanda da nossa educação integral. Ou a gente organiza essa carga horária e repensa essas 9 aulas, para que haja uma redução nelas, ou realmente a gente precisa urgentemente encontrar maneiras para que a escola se torne um local mais confortável para os nossos alunos. Porque sem esse conforto, sem esse lugar adequado para que eles possam passar o dia, para se tornar casa, é muito delicado. Nós temos 320 alunos na nossa escola.
O horário de almoço dos meninos é de meio-dia a 13h20. Meio-dia a 13h20. Então eles têm aí 1h20 para almoçar e descansar para as aulas que virão à tarde. Como que 320 alunos com 6 chuveiros conseguem almoçar, tomar banho, descansar? Muitos dormem no chão, né? Quando eu digo descansar, não é só sentar, é dormir um pouco. Como que esse aluno consegue almoçar, tomar banho, descansar e se preparar para a aula da tarde em 1h30? Se você olhar, é meia hora só para a gente servir o alimento desses alunos. É meia hora fila montada, 320 alunos passando para pegar o almoço. Então esse aluno vai ter meia hora para servir, 20 minutos para almoçar. Não vai sobrar tempo. Precisa ser urgentemente o horário, repensado esses horários para esses alunos. Porque do jeito que está, nós voltamos para aquele primeiro ponto. Nós estamos empurrando a educação integral, pensando em aula, em conteúdo, mas esquecendo que são seres humanos que estão ali sentados naquelas cadeiras, tendo que passar o dia na escola assistindo essas aulas. Se a gente não pensar dessa forma, a gente vai continuar atropelando as coisas. Dentro do que você falou aí, Secretaria da Educação no DIREC, apoio total às escolas integrais, no tributos? Olha, eu confesso que a nona Direc, o Marcos, que é o diretor da nona Direc, ele é um professor da nossa escola. Então, assim, ele é muito próximo da gente, embora ele seja o diretor da Direc, deva tratar todas as escolas de maneira igualitária, mas o Marcos, ele não só é um gestor, mas também é um amigo nosso, né? Então, ele foi professor lá com a gente, ele foi nosso professor de geografia, né? E toda vez que a gente precisa de ajuda, a nona Direc ela está à disposição. Luiz Antônio, que é nosso assessor hoje, a Luciene, que foi também professora, são pessoas que nunca nos deixam na mão. Luiz Antônio, que é o assessor da nossa escola, ele é da nona Direc, mas que presta assessoria para nossa escola. Talvez se você for lá agora, ele está lá na escola. Então, assim, fazendo cursos, trazendo projetos. Então, a gente tem sim todo o apoio da nona Direc. Com relação ao governo estadual, nós queremos aqui deixar o agradecimento, né? A gente conseguiu essa reforma tão almejada. Existem entraves ainda de algumas questões que nós ainda estamos batalhando. Cobertura na nossa quadra, que esse é a maior pauta desde das gestões passadas. Se nós conseguimos na nossa gestão, eu terei o prazer de chamar cada diretor que passou antes de mim para que nós juntos possamos comemorar, porque a quadra do Capitão Mongalvão não é coberta. E aí você percebe no sol do nosso semiárido, nesse sol aqui que a gente tem aqui, você só consegue utilizar a quadra até 8h30 da manhã, e só consegue utilizar depois das 4 horas da tarde. Então você tem uma quadra inutilizável dentro de uma escola integral. Na maioria do tempo em que os alunos estão lá. Então, assim, a nossa maior demanda hoje com o governo estadual é a cobertura da nossa quadra. É a nossa maior demanda. Jonathan, apesar de todos os entraves, de todas as dificuldades, de todos os desafios, né, que já foram vencidos e que ainda vem, né, aí pela frente aí, a escola integral, o modelo, apesar de ainda ter que passar por melhoras ou transformações, é o caminho a ser seguido. Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque educação transforma, né. Eu não estaria aqui se eu não tivesse investido na educação. Eu trabalhava num projeto do governo chamado Primeiro Emprego. E aí quando eu terminei, passei aquele ano trabalhando, eu recebi aquele valor, eu ainda tinha terminado o ensino médio, não tinha entrado na universidade, não sabia o que ia fazer da vida ainda. Quando eu terminei, que eu recebi o valor das contas, né, a gente diz as contas, e aí eu disse: "E agora, esse dinheiro todo, o que é que eu faço com esse dinheiro?". Aí meu pai disse: "Compra uma televisão". E aí várias pessoas deram conselhos, o que eu fazia com esse dinheiro. Eu pensei assim: "Cara, eu vou investir". Eu me lembro que cheguei num cursinho que havia aqui da cidade e eu paguei o ano todinho. "Rapaz, eu quero pagar o ano e quero fazer cursinho". Eu fiz cursinho, no final passei no vestibular, na época era o vestibular, e hoje eu estou aqui. Então, assim, educação transforma, educação mostra um caminho. Então, investir na educação integral, investir na educação de verdade, e eu vou dizer assim, integral de qualidade, é o caminho, é o caminho. A gente não tem outro caminho. Vai fazer o quê com essa juventude? É a educação que abre portas para eles. Para vocês que estão em casa,
Precisa dizer mais alguma coisa? O bate-papo aqui está muito bom, mas nós já estamos chegando ao nosso final. E deixar, Jonathan, você à vontade para você convidar quem está em casa, que ainda não conhece o Capitão Morgalvão, ainda não sabe como é que a estrutura ficou, né, diante dessa última reforma que passou, e agora é a hora de convidar para fazer uma visita lá. E é como você disse, né, os alunos que por lá passaram vão ter filhos que provavelmente irão retornar à casa que já foram dos seus pais. Olha aí, esse ano nós temos um sonho de fazer pela primeira vez na nossa escola a festa dos ex-alunos. Assim, a gente tem esse sonho agora que a escola passou por uma reforma, a gente queria chamar esse pessoal para vir ver como que tá a escola, como que ela tá linda, tá uma bonequinha. Então assim, fazer essa festa dos ex-alunos para trazer esse pessoal de volta. Para terminar, eu gostaria de mandar um abraço aqui para todo mundo que já passou, já foi meu aluno. A gente vai fazendo história, às vezes o povo diz: "Esse homem vai ser político, por quê? Se você anda, todo mundo: 'Ah, de onde?'" E o tempo passa, os anos passam, a memória vai enfraquecendo, você não lembra mais, você é professor, né, Jacques? Às vezes você não lembra mais nem o nome daquela pessoa, mas aí você lembra que teve história com aquela pessoa. Então assim, agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, eu digo isso aos professores que trabalhavam comigo, os diretores e os alunos, porque sem os alunos a gente não tinha chegado aqui, né. Dando seu apoio, dando sua atenção, e dizer assim, a minha mãe, ela quando eu passei na universidade, que eu fui fazer o curso em Caicó, a minha mãe, ela lavava a roupa da vizinhança para conseguir o dinheiro para eu pagar o ônibus. Era R$ 70 por mês. A gente não tinha. A minha mãe, ela lavava a roupa da vizinhança para conseguir esse dinheiro para poder me dar para pagar o ônibus. Às vezes eu tinha prova lá de manhã que não tinha um ônibus pra eu ir, e eu ia pegando carona, nunca peguei, eu ia pegando carona. Às vezes a carona ia só até Jardim, eu ia só até a cidade anterior e eu descia da carona e eu ficava: "Meu Deus, será que eu consigo a carona pra chegar no na prova?". Às vezes eu não conseguia, tinha que tava o horário, eu não tinha como chegar em Caicó, eu tinha que pegar carona agora voltando. Então assim, foi muito sofrido, eu acho que todos nós que temos uma história na educação sabemos o que a gente teve que enfrentar para chegar onde a gente chegou. Então, assim, foi muito sofrido, mas eu queria dizer para a comunidade, para todo mundo que tá nos estudando, tem seus méritos, tem seus frutos. Você pode sofrer aqui, você pode penar aqui, você pode decidir investir tempo para estudar aqui, e é cansativo, é difícil, mas tem seus frutos. Eu colhi os frutos de todo aquele esforço, de tudo aquilo que eu passei. É por isso que eu quero dizer para meus alunos, para quem um dia pensar na educação integral e ir para a educação integral, é o seguinte, que esteja disposto a pagar o preço. Muito bem. Esteja disposto a pagar o preço, porque você vai colher os frutos do que você quiser plantar. Vou fazer uma pegadinha para você agora, educação em uma palavra: Educação, futuro, futuro. E Capitão Morgalvão em uma palavra: vitória. vitória. Então, para vocês que estão em casa, esse foi mais um programa Educação em Evidência, viu? Finalizamos o nosso programa com 2 palavrinhas mágicas que o professor Jones acabou de dizer: Fu futuro e vitória. futuro e vitória. Não esqueçam vocês, se vocês podem sonhar, vocês também podem realizar. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir.